Shalom, pessoal. Hoje vamos para mais um vídeo falando sobre Jesus, a partir do capítulo 6 de Mateus. Vamos começar a partir do verso 48 do capítulo 5 e daremos seguida ao capítulo 6 em diante, lendo alguns trechos, pulando outros, porque não dá tempo de ler tudo. Depois vocês lêem por conta própria, que já conhece o texto. A partir do verso 48 do capítulo 5 de Mateus. Sede vós perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto, a partir do capítulo 6 agora de Mateus, verso 1. Guardai-vos de fazer vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está nos céus. Verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que te vê secretamente te recompensará. A partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu nome. Vamos lá adiante, verso 14. Porque se perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Verso 15. Se, porém, não perdoardes aos homens suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Verso 18. Para não pareceres aos homens que jejuais, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto, te recompensará. Verso 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um, ou amar o outro. E se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Aí no capítulo 7, a partir do verso 11. Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. A gente vê aqui nessa leitura, que é muito conhecida aqui no meio cristão, Mateus 7, tem a oração do Pai Nosso, todo mundo conhece, né? Mas observamos uma coisa, que o próprio Jesus, ele fala aqui na sua leitura aqui, que vosso Pai, todo instante ele está citando, vosso Pai que está no céu, vosso Pai que está em oculto. Ou seja, ele não está dizendo que ele é o Pai, porque a teoria cristã é que Jesus e o Pai é um. E ainda acrescenta mais o Espírito Santo, para ser três. Que são dogmas católicos, que a história já está contando aí, todo mundo está sabendo, que isso foi feito em concílios da Igreja Católica, que criou essas teorias, que colocou Jesus como Deus. Ele mesmo aqui nessa leitura, que é controverso sim, o Novo Testamento é controverso sim, porque em umas passagens ele até fala, eu e o Pai somos um, como lá no Evangelho de João. Mas em outros cantos não, ele nega isso, que ele e o Pai é um, e não tem nada a ver. Ele de vosso Pai, senão ele dizia, eu sou o vosso Pai, e eu estarei com vocês, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ele falou, vosso Pai que está nos céus. Então fica nessa questão toda, que os cristãos, eles têm muita dificuldade de aceitar essa parte, isso é muito difícil mesmo para cristão, que eu já fui cristão, e isso foi muito difícil para mim sair disso aí. Mas a verdade ninguém pode fugir dela. A verdade é a verdade, ela vai prevalecer. Você passa muitos anos numa religião sendo enganado, e a religião já é uma tradição que já vem de tempos antigos, e você vai dar credibilidade, porque é de tempos. E você vai dar credibilidade primeiro à religião, porque a religião é que lhe atrai para ela, e depois vem a Bíblia, o Novo Testamento, né? E depois você vai aceitar tudo que está ali. Aí eu pergunto, que diferença tem cristão católico e evangélico? Protestante, né? Que se protesta
contra o outro é porque é protestante. Na verdade, nunca deixa de ser. Então, há muitas divergências entre eles, católicos e protestantes, por conta dessas coisas. Porque eles aceitam parte da Bíblia, o Novo Testamento, e querem doutrinar até os católicos mesmo em outras partes. Isso dá muita confusão. Porque eles querem que o povo aceite toda a Bíblia, sendo que nem ele mesmo aceita a própria Bíblia. Se os católicos for debater com o evangelho, ele não vai, por que tem debate? Porque eles não aceitam entre si o que está na própria Bíblia deles. Aí é muita controvérsia. E vocês não observam isso. Vocês, me desculpa falar a palavra vocês, né? Vocês é muita gente, mas a maioria, infelizmente, vai como se fosse uma boiada. Onde 2, 3 vaqueiros de cavalo vai levando 1000 bois, se for preciso, lá no Pantanal, no Mato Grosso, aquele mundo que tem muito boi. Então, ou seja, é muito fácil levar o povo. É muito fácil porque precisa de pouca gente e uma boa teoria vai levar um mundão de gente. E as pessoas vão sendo enganadas, né? Porque o próprio Jesus aqui fala, vosso Pai que está nos céus, né? Vosso Pai que está em oculto. Ele, em nenhum momento, ele fala que ele é o Pai. Aqui em Mateus, aqui nessa leitura, ele não fala. E na oração do Pai Nosso, a partir do versículo 9, aqui no capítulo 6, ele fala assim, Pai Nosso que estás nos céus. Manda o povo orar ao Pai que está nos céus, né? Não manda orar para ele, a pessoa dele, mandou orar ao Pai. E os cristãos, eles têm dificuldade de enxergar as coisas. Eu vi certa vez um pastor, que eu não vou falar nome, que isso dá muito problema falar nome de pessoas, mas eu vi certa vez um pastor, ele falar, eu vi com meus olhos no vídeo, ele falando que ele compara ao povo como a Bíblia compara a ovelhas. E ele citou que a ovelha é meio cega, e tanto que é mesmo, as ovelhas não enxergam bem, eu imagino, porque anda perdido. A ovelha não sabe onde ela está, anda muito perdidona. E precisa de um pastor para guiar elas. Então o pastor, ele sabe disso. Estuda até psicologia para administrar a igreja, porque fica fácil assim de dominar a mente das pessoas. Isso é uma manipulação. E a pessoa que se deixa levar, ela é manipulada. Eu não sei como o ser humano, ele não questiona o que ele aprende. Se ele está aprendendo certo, se a religião dele ensina certo a ele, se aquilo que ele acha que é certo mesmo de verdade, ou é só uma teoria que inventaram. Porque eu não queria morrer meus anos de vida que Deus me deu, não sei quantos vou viver, e eu descobri a verdade, que isso aqui é uma teoria, é algo bem planejado, e eu achar que estou servindo a Deus por uma escritura que não tem validade, porque a escritura sagrada ela não pode ter erro, porque se ela é divina, ela não pode ter erro. Se tem erro, não é divina. Não é algo que veio do céu, como a Torá, que foi dada ao povo hebreu. A Torá foi no Monte Sinai, foi revelada a mais de 2 milhões de pessoas ao pé do monte. Isso é uma revelação. O povo ouvia a voz de Deus, né? Ouvia a voz de Deus em forma de trovão e outras coisas. E Moisés desceu com a Torá e passou para o povo. Agora, o Novo Testamento, ele querer achar que é uma continuação, uma nova aliança. Porque uma nova aliança seria com o povo da casa de Israel, como fala o profeta Jeremias. E teve muitas alianças com o povo de Israel, mas com gentios. A parte que fala dos gentios, de nós, que somos pessoas que não são hebreus, não têm descendência judaica, a parte que cabe a nós, como nação, que fala que as nações o esperarão. Quem? O povo de Deus que vai vir com a sua Torá, e nós vamos pedir a eles para eles ensinar a Torá para a gente. Isso vai ocorrer nos últimos dias e já está acontecendo já, né? Porque a Torá já está vindo, quem procura vai encontrar ela. Não para a gente ser judeu, para a gente conhecer a Torá. Para que nós mudamos nossa mentalidade, servir a Deus verdadeiramente.
Não se vê uma ideologia, uma mitologia de outros povos lá longe, culturas antigas, que é muita história, vocês sabem, se for pesquisar vai saber, que essa história de Jesus, Maria, José, isso é uma mitologia. Não vamos citar aqui porque isso vai só perder tempo. Se vocês estão duvidando, vão pesquisar que vocês vão ver que é, né? Como se diz, eu tenho perdido até seguidor, não consigo quase seguidor, porque meus vídeos, falar a verdade, ninguém gosta. As pessoas querem ouvir coisas que, assim, que lhe agrada. As pessoas querem coisas que agradam. Por isso que as religiões são cheias, porque quem está lá na frente não vai desagradar ninguém, vai agradar. Ninguém chama um bocado de animal, uma vara na mão não, tem que chamar jogando comida, agradando, vai chamar, vai atrair. Uma vara na mão ninguém vai chegar perto, porque as pessoas fogem da verdade. É muito mais fácil para a mentira, para o engano, para você mesmo se enganar. Eu não sei que natureza tem o ser humano se enganar a si próprio, ele não buscar a verdade. E diga a vocês, a verdade da Torá, das Escrituras Sagradas, para tirar o engano da falsa religião, das falsas escrituras, certo? E o problema também é outro, que muitos já acham que já sabe tudo, porque conhece um pouco de hebraico, conhece um pouco disso, um pouco dali. Gente, hebraico é uma coisa difícil. Não se aprende isso fácil, não. Isso gasta tempo. Isso é complicado. Você tem que ter realmente pessoas que lhe ensinem para você ter uma certa noção de alguma coisa. Porque não é uma língua sagrada, é uma língua muito antiga. Então, não é do dia para a noite que um gentio, uma pessoa comum como eu, ou você, ou qualquer um outro, vai aprender, não. E um detalhe, a gente nunca vai aprender tudo. A pessoa vai aprender um pouquinho de cada coisa. Agora, o principal é a gente entender que a Torá é verdadeira. E o que deve para nós compreender a verdade traduzida em português para a gente, se perde alguma coisa, sim, porque é algo muito difícil de se traduzir. Até os próprios judeus falam que é complicado traduzir o hebraico. Se perde muito quando se traduz. Mas tem a Bíblia boa, eu tenho uma Bíblia muito boa, que é da editora Sefer. É uma Bíblia boa que ensina, já dá uma certa noção da realidade da Torá verdadeira. Não é isso? Por quê? Porque eles são, a editora, ela é judaica. Aí ela tem como ela passar mais, as coisas mais claras, vamos dizer assim. Agora, outras Bíblias que são boas, toda Bíblia é boa, vamos dizer assim. Mas não tem. Como é que a mente de um cristão pode traduzir algo que não é daquelas pessoas, que não é dele? Pegar dos outros e traduzir da sua forma. Não é, isso é muito difícil. E um detalhe, a gente serve a Deus, a gente nunca vai compreender tudo. A gente serve a Deus pela fé e mediante a sua escritura, a sua sagrada escritura, para nós ter como base de fé e prática do dia a dia, da vida, melhorar naquilo que a gente pode, vencer o mal que está dentro de nós. Porque o pessoal fala muito no Satã, naquele outro, sem saber nem o que significa muito. Colocar até como uma divindade que se rebelou contra Deus aí, é muitas teorias. Isso chega até a ser idolatria. A partir do momento que eu creio que um se rebelou contra Deus e é um opositor de Deus, isso se torna até uma idolatria. Porque Deus, ele é tudo. Ninguém acima de Deus é capaz de desafiar Deus. Eu entendo assim. Eu leio as Escrituras Sagradas, eu compreendi dessa forma, né? E quanto mais a gente lê a Sagrada Escritura, a Torá, o Taná completo, a gente aprende e melhora de vida. Melhora de vida. Não é para se praticar o que está tudo ali, porque não é para nós. Mas vai melhorar de vida, você vai mudar a sua mentalidade. Você vai viver uma vida melhor. Você vai tirar os erros que você aprendeu durante a vida, os ensinamentos humanos, coisas humanas.
teorias, né? A Torá ela é para isso, ela é para edificar a nossa vida. Não é isso aqui que eu li. Isso aqui tem até vamos dizer assim, uns poemas bonitos aqui, vamos dizer. O Novo Testamento é bonitinho, porque é muito amoroso, é muito fácil de aceitar. É muito fácil de você aceitar essa pessoa aqui que morreu no seu lugar, entre aspas, né? E é como eu falei, eu tenho dificuldade, o meu propósito não é crescer, ser um grande youtuber, essas coisas não. É passar pela alguma experiência que a gente pega ao longo do tempo, a gente vai passando, pegando alguma experiência de vida em relação à escritura e essas coisas. Só que a gente choca, infelizmente, porque nós vivemos num país cristão, a maioria é cristão. Todas as pessoas que falam com você usa o linguajar cristão, porque isso já é tradição no país. E os que lhe assistem não se agrada, porque você vem com um pensamento contrário ao dele. Eu fiz diferente. Quando eu comecei a examinar as coisas, eu me chocava. Mas eu quero a verdade, então vai me chocar. Porque a verdade ela vai chocar você. Ela vai mostrar que você aprendeu errado. Você está na religião errada. Então, foi difícil. É difícil. Não é fácil. Você ser. As pessoas. Primeiro que todo mundo já não gosta muito de você, quem sabe. A maioria das pessoas que assiste não gosta muito do assunto, porque para eles é um assunto chato, que eles não se agradam que se fale da pessoa aqui de JC. E, pessoalmente, a gente tenta ser o máximo educado possível, mas ainda desagrada as pessoas. E aqui nos vídeos, infelizmente, também, as pessoas não se agradam. Eles acham que estão certo e vão ficar assim a vida toda deles. E às vezes ignora você, você passa até por mal, talvez até xingue, mas paciência. Eu estou fazendo a minha parte. Sirva a Deus, tenho o prazer de ler Torá aqui. Se a gente for ler outras coisas aqui da Torá, o vídeo não dá. Ninguém está interessado na Torá, em outras escrituras. As pessoas estão interessadas em poesias do Novo Testamento, que é umas poesias bonitas, falando de salvação e tanta coisa. Mas se for ler Torá, muita gente não quer. Tem assunto que as pessoas não estão nem aí. Mas eu estou fazendo a minha parte. Eu estou apenas querendo passar para vocês algum pouco de experiência do que eu estou aprendendo, que eu não sei de nada, eu estou aprendendo, tudo a gente aprende, todo dia a gente aprende um com o outro. Né? De cristianismo foi a vida toda, não tem mais o que eu aprender do cristianismo. Então eu estou indo buscar a Torá, porque é onde eu encontro mais base, escritura, que verdadeiramente é a escritura sagrada, né? E aqui fica um shalom e até um próximo vídeo, se Deus quiser.